Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Pouco mais de 2,5 milhões de brasileiros são hoje trabalhadores terceirizados, embora não haja uma regulamentação clara sobre esse assunto. Atualmente está sendo discutido na Câmara Federal uma proposta que, além de regulamentar a terceirização, ela amplia para todas as atividades das empresas até as atividades principais. Isso tem gerado grande discórdia entre os parlamentares e também manifestações de trabalhadores por todo o Brasil. Para debater esse tema, eu recebo o vereador Marcelo Seminaldo, do PT. É um prazer tê-lo com a gente. Olá, como vai? Tudo bem? Prazer falar com todos aqui, pessoal que acompanha a TV Câmara. Também o dirigente da Força Sindical Regional de Guarulhos, José de Barros. Também é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. Olá, bom dia a todos os telespectadores. E também recebemos o secretário de Relações do Trabalho da CUT, São Paulo, Rogério Giannini. Também é um prazer tê-lo com a gente nesse debate. Bom dia a todos e todas. Vereador, queria começar pelo senhor. Esse projeto de terceirização está rachando a Câmara. Já tem aí algumas emendas, alguns destaques que estão sendo votados. O texto base foi aprovado. Houve uma emenda do PSDB que excluiu o setor público da terceirização, que também passou, mas os outros pontos não há consenso. Lembrando que a gente está gravando esse programa e essa questão pode ser votada ainda hoje, até pela Câmara Federal. Como é que o senhor analisa esse processo? Na verdade, primeiro, parabenizar a TV Câmara por esse debate, porque ele afeta toda a população praticamente trabalhadora do Brasil atualmente. E acho que vem em boa hora, porque a gente vive um momento de efervescência política no Brasil e eu entendo que estão se aproveitando desse momento para tentar passar pautas que, para nós que representamos a classe trabalhadora, sempre foi muito caro esse debate e muito difícil de fazer para nós. Eu venho do movimento sindical também, há 14 anos no movimento sindical, e a gente sempre lutou contra a flexibilização da CLT, né? E esse projeto, eu entendo que ele vem flexibilizar a CLT na medida em que ele permite que você terceirize as atividades fins da empresa. No primeiro momento era só para regulamentar as terceirizações já existentes. E agora, num ato de má vontade com os trabalhadores, num ato de querer surrupiar os direitos dos trabalhadores, eles agora querem estender para todas as atividades da empresa, que, se passar, vai ser um retrocesso enorme. Eu queria até que o senhor explicasse, que muita gente não sabe o que é atividade fim e o que é atividade meio, porque Claro. a terceirização hoje já existe, embora não haja essa regulamentação, para atividade meio, né? Queria que o senhor falasse essa diferença. Eu vou citar o exemplo dos bancos, por exemplo, né? Dentro da atividade bancária, você tem o trabalhador bancário, que é aquele que presta serviço para você no caixa, aquele que te atende quando você vai precisar tratar de qualquer assunto relativo à sua conta, né? Esse é bancário. Ou deveria ser, às vezes eles até distorcem isso também. Mas aquele trabalhador que está ali fazendo a limpeza, ou o trabalhador que está ali fazendo a segurança, esse é terceirizado, né? Então, ele não pertence à atividade fim do banco, que é prestar serviço bancário. Então, a atividade fim do banco não é segurança e nem é limpeza, é serviço bancário. Então, por isso, ele pode fazer esse trabalho, porque ele não faz parte da cadeia da atividade fim do banco, no caso. Esse é um exemplo clássico que a gente pode trazer. Barros, a Força Sindical está apoiando o projeto em termos, né, com algumas ressalvas. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais são esses benefícios de um projeto que vai regularizar a terceirização. Bom, Karine, você começou falando da Força Sindical Nacional. Primeiro eu quero falar aqui em nome da Força Sindical Regional Guarulhos, né, que é onde eu sou o coordenador, mas houve muito embate, principalmente envolvendo a Força Sindical Nacional, na pessoa do presidente da Força, devido às emendas que estão sendo colocadas. E a população, vamos ser claros aqui, todos os trabalhadores ainda não estão preparados para debater esse projeto na forma que nós precisamos dele. Porque se nós falarmos que nós não precisamos da regulamentação desse projeto, nós precisamos. Agora, eu vou ser sincero, todas as pessoas que conhecem o projeto, que debatem o projeto, sabem, o vereador Seminaldo aqui já deixou o ponto muito claro, que não tem outro ponto a ser debatido. Primeiro, nós sofremos uma pressão do Supremo. Todos sabem que o Supremo votou aí, e já estava 6-0, que o Supremo está pressionando o Congresso a votar essa matéria. Por quê? O Supremo está abarrotado de processos, né? Todos os trabalhadores que trabalham hoje na terceirizada, como não tem uma regulamentação, estão abarrotando o Supremo de processos. Devido a essas questões, eu vou falar, não quero aqui falar de nome de ninguém,
mas algumas pessoas, eles encaminharam erroneamente para a mídia esse processo e acabou colocando nas costas aí, na conta da Força Sindical, o apoio a esse projeto. Mas você disse muito bem, o apoio com algumas ressalvas. Porém, eu não quero falar da Força Nacional, eu quero falar da Força Sindical Regional Guarulhos e dizer o seguinte: se nós, eu vou fazer coro aqui ao vereador, se nós não conseguirmos barrarmos esse projeto na atividade fim, eu diria mais, eu sou mais agressivo, vereador. Eu diria que é o maior ataque aos direitos dos trabalhadores desde 1964. De lá para cá não teve outro maior que esse. Então, nós da Força Sindical Regional Guarulhos, nós estamos dispostos a discutir o projeto desde que ele retire a atividade fim. Retirando a atividade fim, nós estamos aí dispostos a discutir qualquer emenda. As emendas, nós sabemos hoje, todos que estão acompanhando, sabe? O Rogério aqui deve estar acompanhando muito bem, o vereador sabe do que eu estou falando. 72 emendas, já foram apresentadas 72 emendas. Eu ainda acredito que isso não votará hoje. Hoje tem partido que fechou questão ao contrário na atividade fim. Então, a esperança nossa é essa, é que os partidos façam coro a outros partidos que já aderiram a isso e que nós não aprovamos essa atividade fim, porque se aprovarmos, diria que é um retrocesso muito grande para a classe trabalhadora. Rogério Iacuti, qual que é o posicionamento? É completamente contrário ao projeto ou com essa ressalva de barrar a atividade fim, o projeto seria viável? Nós somos completamente contra o projeto, e eu queria explicar por quê. Primeiro, que não é verdade que não tem regulamentação. A súmula 331, ela define que as atividades fim das empresas não podem ser terceirizadas. É com esse balizamento que a CUT pretendeu, já há alguns anos atrás, inclusive com o projeto do Vicentinho, regulamentar a outra parte. E o que era a regulamentação que a gente sonhava? Eu acho que todo mundo aqui na mesa vai concordar comigo. Era criar mais restrições, era precisar a questão da solidariedade das empresas contratante, da empresa contratada, no que se refere a direitos trabalhistas e a outros direitos dos trabalhadores, era precisar melhor a questão da representação sindical, ou seja, nós partimos da ideia, partimos de dados de realidade, da existência já dos terceirizados e buscávamos defender os direitos dos terceirizados. Então, era este o nosso limite. E a gente achava e acha ainda que o grande problema é que este Congresso não pode definir. O que nós sempre defendemos é que um fórum dos trabalhadores, com o governo, com empresários, numa mesa tripartite, calmamente, tranquilamente, fosse definindo isso e fosse chegando a consensos. É absolutamente estranho, né? E só se explica, pelo que o vereador disse aqui, dentro desse clima de convulsão nacional, de crise, vão tentar empurrar algumas bandeiras e algumas pautas que afetam o mundo do trabalho. É fundamental a gente pensar duas coisas. A terceirização, os dados, em torno de 25% dos trabalhadores já são terceirizados. Então, ampliar a isso não faz o menor sentido. Quando se trata do trabalhador, do trabalho chamado trabalho fim, nós estamos inventando no Brasil uma coisa absurda, que é o trabalhador sem empresa e a empresa sem trabalhador. Nós vamos ter hospital sem trabalhadores da saúde, escolas e universidades sem professores, vai ser... E o trabalhador, ele passa a ficar absolutamente numa situação de indignidade completa, né? De aviltamento completo da sua relação de trabalho, porque ele vai ser uma mercadoria de uma outra empresa. Então, uma empresa será uma mediadora de mão de obra e vai negociar esse trabalhador para as empresas que vão contratar mão de obra. Então, o trabalhador vai ser tratado pela empresa contratante final como uma espécie de passivo, né, como uma espécie de qualquer coisa descartável que possa ser... isso tem uma explicação e tem um interesse muito grande no processo de modificações do mundo do trabalho, de reestruturação da estrutura produtiva do mundo do trabalho, que já vem desde os anos 90 com o neoliberalismo, quebrando e buscando uma competitividade das empresas que, na verdade, ela é baseada num princípio falso, que todo o problema da competitividade das empresas no Brasil está do trabalho.
Quer dizer, você desregulamentando o mundo do trabalho, as empresas passaram a ser competitivas. Isso é uma leitura míope, é uma leitura que não encontra base na realidade. A gente diz o seguinte: empresário também produz ideologia, isso é pura ideologia. Isso é pura ideologia. E a nossa realidade, nós já sabemos qual que é. No mundo do trabalho, as empresas terceirizadas são as que menos pagam, as que menos protegem, as que mais acidentes causam, as que mais doenças do trabalho, doenças ocupacionais causam, né? As que devem mais ao fisco, as que não depositam fundo de garantia. Nós já vivemos essa realidade. Então, querer aumentar o número de trabalhadores que vão estar expostos a isso é um prejuízo para o Brasil inteiro, é um prejuízo para o próprio governo, que vai arrecadar menos, é um prejuízo para o desenvolvimento do país, porque as empresas pagando menos recursos, menos salários, menos dinheiro estará na mão dos trabalhadores, fragiliza o mercado interno. É um projeto que interessa a poucos e, infelizmente, está sendo passado como um projeto de salvação nacional. Há um temor que as empresas, para enxugar custos, vão até terceirizar quase toda a sua equipe de trabalho, porque isso será assim, possível caso passe para a atividade fim. É isso, vereador? Essa é a ideia. Como bem disse aqui o nosso companheiro representante da CUT, as empresas elas querem oferir lucro a todo custo, né? E quando o empresário ele enxerga uma possibilidade de diminuir a folha de pagamento dele direta com o salário, diminuir a questão dos benefícios que a categoria que está inserida a atividade dele, ele tem que pagar para o trabalhador, de aumentar, inclusive, as horas de trabalho, porque um trabalhador terceirizado, os estudos também demonstram que ele trabalha mais horas do que um trabalhador não terceirizado e percebe um salário inferior àquele que não é terceirizado. Então, eu não vejo nenhum benefício na terceirização e quero dizer que desde o primeiro momento, nosso mandato já aderiu a uma campanha de veta tudo Dilma, porque se esse Congresso aprovar, a Dilma tem obrigação de vetar. Existem vários aspectos do projeto que estão gerando bastante discórdia na Câmara. Um deles é com relação de quem tem a responsabilidade sobre os encargos trabalhistas, se é da empresa contratante ou se é da contratada. Inicialmente seria da contratada, mas a empresa contratante fiscalizaria se ela está cumprindo ou não esses encargos trabalhistas. Isso complica um pouco essa fiscalização da empresa, porque se ela fiscalizar, ela pode se eximir de responder por isso judicialmente depois. Então, essa é complicado? É uma das arapucas desse projeto de lei e uma grande mentira, né? Porque hoje como é que funciona? A empresa que contrata uma terceirizada para fazer qualquer tipo de serviço, se de repente ela não paga os salários, enfim, do trabalhador terceirizado, existe uma discussão na justiça, eu falo por ser advogado também, que você pode acionar essa empresa que contrata esse serviço para que ela responda solidariamente aquele débito do trabalhador. Hoje, do jeito que eles estão colocando, eles dizem o seguinte: a responsabilidade é da terceirizada. Inclusive, se não pagar, a responsabilidade é dela. Mas você, a empresa, você fiscaliza. Vamos pôr aspas aqui, porque é aquela história. Você fiscaliza de mentirinha, né, você cumpre com aquilo que em tese você fez. Se a terceirizada não pagar, problema do trabalhador. Então, eu acho que, como eu disse, não vejo razões, né, para a sociedade brasileira retroagir tanto na questão da legislação trabalhista com a aprovação desse projeto. E digo mais, se não fosse, né, as redes sociais e a pressão feita pela população depois que esse debate começou a ser colocado, eu tenho certeza que ele já deveria ser aprovado, né, a toque de caixa já, porque vale dizer, eu queria dar uma politizada um pouco mais forte no nosso debate aqui, o PSDB, por exemplo, votou praticamente em peso no texto base, né? O Partido Solidariedade, que em tese também defende o trabalhador, votou quase em peso no texto base. O Paulinho da Força, que é um dos ícones que se diz representar os trabalhadores, esteve na nossa cidade, pediu voto nas fábricas e votou a favor do texto base. Então, agora, o pessoal está voltando atrás. O PSDB já voltou atrás e liberou para voltar conforme a própria consciência, né? Pois é, em razão da força das redes sociais e da cobrança feita pela população, porque se não tivesse feito essa cobrança, se o PT não tivesse colocado esse debate, ido para a rua, eu, por exemplo, fui para a porta de fábrica debater com os trabalhadores, olha, isso vai te prejudicar, isso tira seus direitos. Então, para nós, eu falo enquanto vereador, líder da bancada do PT, esse projeto foi muito bom para a gente contrapor dois projetos. O nosso, que diz que todo mundo é igual e não é, que é defesa dos direitos dos trabalhadores, avanço das conquistas sociais, e o dos outros, que é
retirada de direitos, terceirização e precarização das relações de trabalho. Tá, a gente vai a um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a terceirização do trabalho aqui no país. Fique com a gente. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a terceirização do trabalho. Vereador, a gente estava falando um pouquinho dessa questão de responder solidariamente com relação aos encargos trabalhistas, mas eu queria ouvir também do Barros, da Força Sindical, essa questão. O senhor concorda com o vereador? Vai dificultar ainda mais para o trabalhador receber dos seus direitos, caso a empresa contratada não pague devidamente tudo que deve pagar? Eu vou falar disso com uma brincadeira. Eu quero retornar a um outro assunto, mas quero falar do vereador com uma brincadeira, porque é o seguinte, gente, é botar a raposa para fiscalizar a galinha. Se você tem um Estado que fiscaliza as coisas ainda andam do jeito que andam, você imagina você colocar uma pessoa que me contratou para me fiscalizar, é muito simples. De repente alguém vai criar formulários e mais formulários, preencher formulários vai ser simples. Alguém quando questiona, não, fiscalizei, está aqui, fiz isso, fiz aquilo. O importante é o final, é chegar no final, a hora que o trabalhador trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e sai da empresa, a maioria das empresas, foi colocado muito bem aqui, a maioria das empresas terceirizadas, tem estudo que 93% delas só sobrevive em torno de 10 anos, 93% dela morre no período de 10 anos. Muitas fecham para não pagar os encargos, depois reabrem com e além do mais, é a empresa criando empresa. É a empresa criando empresa. Você tem uma empresa lá com 3 mil, 4 mil funcionários, aquela outra terceira, muitas terceiras que aparecem, ela surge de dentro da própria empresa. Não é um cara que vem lá de fora especializado no assunto, ele cria uma pessoa especializada no assunto. Isso. Então, eu concordo plenamente com o vereador. Eu só quero dizer o seguinte, alguns pontos, o ponto de vista de quem defende as emendas, é justamente do que foi falado aqui pelos meus companheiros. A sociedade, ela não estava pronta, por quê? Porque não houve um debate. Para mim, o maior crime do Congresso, não quero aqui salvar ninguém, né, o maior crime do Congresso foi votar a urgência. Não deveria ter votado a urgência. Deveria ter segurado a urgência. O trabalhador foi pego de surpresa com esse debate? Olha, para nós sindicalistas, não podemos dizer que fomos pegos de surpresa, porque nós falamos desse assunto desde 2004. Desde a emenda 3, nós debatemos esse assunto. Que é a emenda 3, eu não sei se era pior a emenda 3 ou era pior esse projeto. Não sei o que era pior. Né? Então, nós debatemos o assunto desde 2004. Mas o trabalhador foi pego de surpresa, sim. Porque, quando isso saiu na mídia, eu acho que foi a maior movimentação de trabalhadores dos últimos anos, foi esse projeto. Né? Por quê? Justamente porque era um projeto que era muito colocado nas bases pelos sindicalistas e pelos partidos que eram contrários. Faz 11 anos que eu vou nas portas das metalúrgicas, sou metalúrgico,
Faz 11 anos que eu falo a mesma coisa na porta das metalúrgicas, que isso aqui é um retrocesso, é uma desgraça, é um prejuízo para o trabalhador. Aí, de repente, você chega com um projeto, pum, e volta do dia para a noite, o trabalhador não vai entender mesmo. Então, mas graças a Deus, ainda bem que ele se mobilizou e tem alguns deputados com medo. Tem alguns que são corajosos, não tem medo não, ou não tem o que perder, sei lá. Mas tem outros que estão com medo e vão voltar atrás, e é a nossa esperança. Agora, eu quero falar, vereador, o seguinte, a posição da Força Sindical Regional Guarulhos, dia 30 do mês passado, quem vê o site do Jornal dos Metalúrgicos, do Sindicato dos Metalúrgicos, e vê o jornal mensal do Sindicato dos Metalúrgicos, dia 30 nós mobilizamos 7 mil trabalhadores metalúrgicos na cidade de Guarulhos, para falar desse assunto e dizer que nós éramos contra o projeto, sem nenhuma ressalva. É contra. Não tem contra, porque não é contra. Nós, metalúrgicos de Guarulhos, e nós, a Força Sindical Regional Guarulhos, colocamos nessa posição desde o dia 30. Antes da votação do dia 7, já prevenindo os trabalhadores para que se mobilizassem e enchesse a caixa postal desses deputados pedindo para votar contra. Aí, obviamente, que a nossa central veio com essa posição de dizer o seguinte, o argumento de quem defende dentro da central, porque a central não é unânime também na defesa. Vou falar aqui, vereador, a central não é unânime da defesa, a central tem muitos problemas dentro da defesa. Há um conflito entre o posicionamento federal e o daqui de Guarulhos? Não só daqui de Guarulhos, né? Tem outros pontos também que são contrários ao projeto, né? E o de Guarulhos é um deles. Mas Guarulhos deu esse destaque porque Guarulhos saiu na frente. Guarulhos saiu antes da votação, em relação a ser contra, né? Agora, a posição de quem defende é que, devido, também foi tocado aqui pelo vereador muito corretamente, devido a toda a turbulência que o governo federal passa hoje, o Congresso aproveitador, um Congresso conservador, um Congresso cheio de oportunistas, aproveitar a fragilidade do governo federal do momento, de não ter um peso, de buscar esse equilíbrio e não deixar votar. E isso foi o que aconteceu. Então, essa urgência, o projeto nem entrou em si. Agora, a urgência foi simplesmente isso, né? E nós podemos dizer com todas as palavras, sem nenhum problema. Não tenho problema de falar com o meu presidente da Nacional, nem com o da Estadual, nem com ninguém. Eu respondo por Guarulhos. A Força Sindical, ela tem uma pluralidade dentro da Força Sindical. Partidariamente, lá nós temos de PSTU a DEM, que são militantes da Força Sindical, e respondem pelas Forças Sindical nas suas bases. Então, por isso que ela já tem por formação orgânica de ser pluralista, né? É diferente da Central Única dos Trabalhadores, que tem um partido único dentro. Hoje você é da Central Única, você é do partido. Você não é do partido, você não esquece isso. Você tem que defender as teses, né? E lá na Força Sindical não, é pluralista e as pessoas defendem agora. Tem muita gente contra, você pode ter certeza. E contra, aí tem muitas pessoas que são contra na íntegra, tem muitas pessoas que são contra devido à questão da atividade fim, e tem muitas pessoas que acham que nós vamos ser atropelados. Os trabalhadores brasileiros vão ser atropelados pelo Congresso Nacional. Então, no fato de ser atropelado, eles acham que, em vez de ser atropelado, pelo menos colocar as emendas que acham que é menos prejudicial. Não é que beneficia, não, vereador. Não tem nenhuma que beneficie ninguém lá, não. Se tiver alguma lá, algumas que pode ser menos prejudicial. Ela pode fazer algo que prejudique menos o trabalhador. Então, essas pessoas defendem com essa tese. Mas quero repetir, 100 vezes, se for o caso. Nós de Guarulhos não vamos ser a favor a nada e metalúrgicos de Guarulhos, então, pior ainda. Rogério, além da terceirização, esse projeto também permite a quarteirização e assim por diante, né? Hoje não é incomum a gente ver, especialmente na indústria têxtil, terceirizar, quarteirizar, e muitas delas são pegas, inclusive, com trabalhadores em situação análoga à escravidão. Com esse tipo de fiscalização que a gente falava antes, que a própria empresa que contrata vai fiscalizar essa terceirizada, você quarteirizando e assim por diante, vai ser mais difícil ainda de fiscalizar? Eu acho que, na verdade, já foi dito aqui, né? Nós vamos entregar para a raposa o cuidado das galinhas. Eu acho que é isso. Até porque esse tipo de, você vai fiscalizar, né? Ele falou, preenche o formulário, né? E não vai dar em nada. Então, eu acho que isso é o tipo de canto de sereia. O processo de terceirização, ele, como eu insisto com isso, ele já é amplo. Nós estamos falando de 25% da mão de obra com carteira registrada, que hoje é em torno de 60% da mão de obra no Brasil, 40% ainda vive na informalidade. Então, tem uma fala que é muito estranha, que diz assim, não, vai aumentar o número de carteiras registradas, etc. Uma bobagem.
Até porque nós já vivemos esse processo. Nós saímos em 10 anos de cerca de 40 e poucos % de carteiras assinadas para quase 60% de carteiras assinadas. Então, esse processo de formalização do trabalho já vem acontecendo pela dinâmica da própria economia. Do mesmo modo, o que a gente vem percebendo nessa própria dinâmica da economia era que o discurso dos anos 90 era exatamente esse. Precisa aumentar o número de empregos, então facilita a terceirização, porque os terceirizados são bons em criar novos empregos, né? E hoje, como você tem um mercado de trabalho muito dinâmico, você aumentou o número de trabalhadores com carteira registrada, você diminuiu fortemente o desemprego, o discurso já vem mais pela competitividade, as empresas precisam ser competitivas. Né? Quanto à criação de empregos, é bobagem, porque o que vai fazer é substituir um emprego primário por um emprego terceirizado, né? Um emprego direto por emprego de uma terceirizada. Isto vem muito na lógica da financiarização das empresas, porque, no fundo, o que acontece? Eu não tenho mais aquele passivo trabalhista, eu não tenho mais trabalhadores, e isso, financeiramente, contabilmente, a empresa é mais lucrativa. Isso aconteceu nos anos 90, por exemplo, quando as empresas vendiam ativos. Tinha terreno, vendia, tinha prédio, vendia, até máquinas começaram a alugar para não ter. E a ideia é assim, eu não tenho passivos. Então, na hora de apresentar o balanço, a empresa aumentava enormemente a lucratividade, dividia o seu lucro entre os acionistas e isso, né, aumentava o seu valor na Bolsa de Valores. E esta ciranda acabou virando a ciranda financeira que veio dar na crise de 2007 e 2008. Então, esse é o tipo de argumento que, na verdade, não condiz com a realidade. A realidade diz, quanto mais precarização, quanto mais diminuição de salários, menor é o desenvolvimento, menor é a distribuição de renda. Então, é isso que nós estamos lutando. A CUT já vem há algum tempo trabalhando com... Inclusive, nós ajudamos a estruturar, a criar um fórum que chama Fórum em Defesa do Trabalho, né, e dos terceirizados, que, na verdade, a gente tem que defender os terceirizados, esses que já são terceirizados. Então, toda a discussão da central, ela vinha caminhando no sentido de, como eu já disse, diminuir o número de terceirizados, deixar critérios mais claros, porque mesmo essa coisa do trabalho fim e trabalho meio, tem uma discussão muito colocada a isso. Por exemplo, se você pega um hospital, você já viu um hospital sem hotelaria? Porque o hospital, quando você cobra lá a fatura, se você for lá, ele vai dizer o seguinte, o medicamento foi tanto, os serviços prestados pela equipe de saúde foi tanto e a hotelaria foi tanto. Então, é intrínseco do hospital a hotelaria, mas se terceiriza a hotelaria do hospital, se terceiriza a lavagem, né, a lavanderia do hospital, o pessoal que faz a arrumação também é terceirizado. Então, veja só, isso para nós falta regulamentação, porque falta dizer o seguinte, não é terceiro, não seria passível de terceirização. Uma escola, o que na escola é passível de terceirização? Você vai dizer a segurança, mas já começa a dizer, não, mas a parte administrativa não é da escola, é só aula, então é só o professor. Nós discordamos disso. Nas indústrias, começou também uma coisa, a dizer o seguinte, uma série de serviços especializados pode ser terceirizado. E aí começou assim, a logística, o transporte de carga interno, ou seja, já este limite da terceirização vem ao longo da história já sendo... era disso que nós, inclusive, nos insurgíamos. A ideia era aumentar o limite e não diminuir o limite. E o processo foi esse que já colocaram aqui. A Câmara, de uma maneira estapafúrdia, sem conversar, votou a urgência, tocou... E veja só, esse projeto é um projeto que originariamente é do Sandro Mabel, um empresário. É um projeto claramente de interesse do empresário. Eu diria o seguinte, de interesse de lideranças empresariais. Porque se ele for bem debatido, eu tenho certeza que até muito empresário vai perceber que esse não é o caminho para o desenvolvimento nacional, para o fortalecimento do seu negócio, até porque muito empresário se desenvolveu e vive atualmente exatamente dessa expansão do mercado interno. Então, essa expansão do mercado interno possibilitou em muitos setores a experimentarem um desenvolvimento
que não ocorreu, que não tinha ocorrido na história do Brasil inteiro. Então, eu acho que se fosse debatido e se fosse com calma, até setores do empresariado estariam contra esse projeto. É um projeto que visa a financiarização, que visa desmantelamento da força dos trabalhadores. E eu queria dizer a todos os companheiros da mesa, ao companheiro da Força Sindical, eu também tenho ouvido muitas pessoas da Força Sindical dizendo: eu não sou a favor, eu não sou a favor. Eu acho que tem que fazer que nem o companheiro. Ir na sua base, ir a público e dizer: sou contra. Porque com essa coisa da pluralidade, eu imagino que alguns setores falassem: não, mas vamos lá, isso dá para conversar, isso ajuda aqui, prejudica ali. Alguns caíram no canto da sereia e dizer assim: não, garantindo a representação sindical, está tudo certo. Isso já foi tentado na Argentina, inclusive com garantia da representação sindical. Na prática não existe, porque a rotatividade na mão de obra no Brasil já é espetacular, já é uma coisa absurda. Já beira 60% de toda a mão de obra gira no ano só. Você aliando a isso o que o companheiro disse, que é: as empresas têm vida curta, a empresa tem vida curta, e os empregos nas terceirizadas têm vida curtíssima. A maior parte dos empregos da terceirizada dura 6 meses. Então, você vai dizer: vou garantir a representação sindical de quem? De um fantasma que vai estar girando em tudo quanto é lugar. Eu faço a primeira conversa com um companheiro na fábrica hoje, amanhã ele já está na outra fábrica. Então, essa coisa da representação sindical é uma grande bobagem, Talvez alguns pensando que, de qualquer forma, o imposto sindical caia, então o sindicato vai ficar bem de qualquer jeito. Mas isto, a médio e longo prazo, vai ser um desastre, inclusive para o movimento sindical. Enquanto a posição é essa precarização que os senhores estão comentando do trabalho, o projeto, quem argumenta favorável ao projeto diz o contrário, que com o projeto, que com a regularização, os trabalhadores terceirizados vão ter os mesmos direitos dos trabalhadores contratados diretamente à empresa, porque hoje nós sabemos que os salários são menores, há essa rotatividade, e o projeto diz que não, que os salários serão equiparados. Os senhores não acreditam que isso vai acontecer, caso seja aprovado dessa maneira, vereador? Eu entendo que essa parece até brincadeira, porque se for para garantir os mesmos direitos que o trabalhador da atividade fim da empresa hoje já possui, não precisa de terceiro. Por que você vai terceirizar? Então, tem que ter muita boa vontade para acreditar nesse argumento. E outro argumento que também é tão perigoso quanto é que diz: olha, mas existe hoje no Brasil uma situação da pejotização, que são pessoas que são obrigadas a abrir uma pequena empresa e tal, para ser pessoa jurídica e ser contratada pela empresa tomadora do serviço, que é uma forma de você burlar a legislação trabalhista. As pessoas argumentam: olha, agora você vai poder acabar com essa questão que é ilegal e você vai resolver esse problema. Então, existem várias outras questões que são ilegais, a gente não pode permitir. Matar alguém é ilegal, Eu não vou permitir por lei que, mas agora vamos resolver essa questão. Tem outro mecanismo no projeto para tentar impedir essa pejotização, que seria que a pessoa não poderia ser contratada pela empresa contratada, se ela faz parte da contratante, até 2 anos ela não pode fazer parte da terceirizada. Mas vocês também acham que isso não resolve o problema? Barros. Olha... Pela risada, acho que não. Esses 2 anos é engraçadíssimo, eu acho que nós temos que colocar um ponto assim, o seguinte: o Rogério falou aqui da 331. Toda essa pressão, gente, que veio do Supremo é justamente isso. A 331, ela só regulamenta que não pode ter na atividade fim. Porém, não vou fazer mais nenhuma explanação, o Rogério já falou, tem toda uma dúvida dentro da atividade fim e meio. Dentro de toda essa uma dúvida é onde surgiu o problema para o Supremo. O Supremo não quer o problema na mão, falou: se viram, que eu vou pressionar vocês. Nós, boa parte das nossas pessoas caíram nesse golpe. Vou voltar da tua pergunta. Olha, se nós tivéssemos vida longa para as empresas terceirizadas, tudo isso eu acreditaria. Por quê? Porque o próprio movimento sindical se mobilizaria em torno de dizer: olha, eu tenho uma empresa mãe, eu, para representar bem, eu vou correr atrás e eu vou tentar igualar essas coisas, ou pelo menos diminuir essa diversidade. Mas o problema é que nós vamos correr atrás de quem? É hoje, não é amanhã. Então, eu não acredito devido a esses pontos que nós sabemos de vida curta, de empresas que migram. Aí tem aquela outra emenda, Tem uma outra emenda aí que fala: olha, a empresa, eu contratante, só posso contratar a empresa especializada naquele ramo. Exemplo, eu não posso contratar hoje, vou dar um exemplo da minha base. Da minha base hoje.
A empresa Camis Motores Diesel, que é a empresa que meu vereador é funcionário, ela tem terceirizada lá. A mesma empresa terceiriza logística, terceiriza transporte, terceiriza várias coisas. Aí hoje vem uma emenda, olha, a empresa tem que ser especializada em tal coisa. Ué, mas o próprio grupo tem 10, 12 empresas especializadas em cada coisa. Claro. Então, o mesmo grupo administra cada empresa. E quem vai me garantir que a própria empresa mãe agora não cria essa empresa especializada? Ué, eu vou criar uma empresa O vereador é funcionário da Câmara Municipal, exemplo. Olha, eu vou criar uma empresa de advocacia. Quem falou que o vereador não pode criar uma empresa de advocacia? Então, eu, sinceramente... Essa coisa da atividade fim de atividade meio é um imbróglio mesmo. Eu acho que, na verdade, quando a gente, há 10 anos atrás, no Fórum Nacional do Trabalho, que estava reunido, uma mesa tripartite com o governo, através do Ministério do Trabalho, com empresários, inclusive que deu na Conferência do Trabalho Decente, houve todo um esforço de trazer para o Brasil uma ideia de trabalho decente, por exemplo, que era e o Fórum Tripartite, que era exatamente dizer isso. Dizer, quais são os limites? Qual que é o ambiente institucional? Qual que é a base institucional em que a disputa entre capital e trabalho vai acontecer? Porque a disputa entre capital e trabalho é inerente. Ela é constituinte do próprio sistema capitalista, não tem um outro jeito. Mas qual que é o ambiente que a gente faz essa disputa? É do vale tudo? É de que quem pode mais chora menos? É o empresário fala o que ele quiser, se o sindicato tiver... Porque a gente fica pensando assim, o sindicato que tem força, o sindicato de vocês, mobilizado, grandes empresas na base, etc., ele é muito diferente de um sindicato onde tem bases mais dispersas, de categorias, por exemplo, é muito diferente metalúrgica e comércio. Milhares de pequenas lojas e grandes empresas que têm cadeias produtivas muito claras. Do jeito que o projeto está colocando, ele começa a colocar uma série de questões que pode levar a ideia seguinte, não, um sindicato muito forte, muito estabelecido, vai conseguir. Mas no seu redor, isso não vai acontecer. Só que a ideia é que a situação pior contamina a situação melhor. Porque o que acontece hoje nas cadeias produtivas? Você vai jogando o pior trabalho para baixo da cadeia. Então a empresa diz assim, a gente trabalha com just in time. Não tem estoque. Não tem... Sabe onde é o estoque? Você pega o estoque das grandes metalúrgicas, das grandes montadoras, o estoque é na rua, o estoque é no caminhoneiro. O estoque fica lá esperando uma semana, 3 dias, 15 dias, 25 dias, o sujeito dentro da cabine esperando o start da compra daquela peça. Então, é muito fácil você jogar para baixo da cadeia produtiva as piores condições, inclusive, de trabalho. Ou é condição razoável de trabalho o caminhoneiro ficar uma semana esperando ele entrar na fila para descarregar a sua mercadoria. A empresa diz, nós não temos estoque. A Volkswagen bate no peito e diz assim, não temos estoque. Uma empresa moderna, não tem estoque. Onde vai estar esse estoque? É verdade que ele vai chamar lá e vai produzir a peça e 2 dias depois vai chegar lá? Não é verdade, porque as condições objetivas não permitem isso. Então, o trabalhador para baixo, dessas grandes cadeias produtivas é o que vai sofrer. E isso vai contaminando de baixo para cima, porque isso vai piorando as condições. E o que está dizendo hoje é assim, a empresa vai dizer, mas eu não tenho nenhum trabalhador, está tudo para lá, está tudo fora da cadeia produtiva. Então, isto faz parte de uma ideia do empresariado nacional de aumentar a lucratividade de uma maneira irresponsável do ponto de vista social. O trabalho, na Constituição brasileira, ele é um direito de cada cidadão, e o trabalho ele tem que preencher condições que, ao ter acesso ao trabalho, esse cidadão vai ter dignidade, vai ter condições de vida, de sobrevivência para ele e para a sua família. É esse o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho não é criar imediatamente lucro, não é só criar lucro. Uhum. É o jeito de organizar esse trabalho que vai criar o lucro. Mas a gente não pode dizer assim, o trabalho é para criar lucro. Então, o empresariado está trazendo a figura do trabalho como uma variável qualquer, como se fosse uma máquina, como se fosse um robô. Mero instrumento de ter lucro. Eu vou ter que interromper um pouquinho o debate, porque a gente já
Estourou o nosso tempo, é algo longo, não temos consenso nessa questão nem na Câmara. Aqui parece que há um certo consenso, mas eu vou ter que interromper. Queria agradecer a participação do vereador Seminaldo. Eu que agradeço o convite, agradeço também meus companheiros debatedores aqui pela qualidade do debate que a gente fez aqui e espero que a gente tenha conseguido levar para quem nos acompanha um pouco da perversidade que representaria a aprovação dessa PL 4330. Obrigado, estou à disposição. Também queria agradecer José de Barros, que é dirigente da Força Sindical, mas tem um posicionamento diferente da Federal. Eu que agradeço o convite, quero dizer rapidamente de que a gente atua como cidadão, como pessoa e como instituição, né? Então nós temos que ter toda essa convicção daquilo que nós fazemos. Só aproveitar o meio de comunicação para dar uma informação que, como instituição, eu respeito a posição da minha instituição, sou de lá e lá vou ficar, e se tiver que combater, vou combater lá dentro, né? É o que eu tenho que fazer, é combater dentro da minha instituição. Isso eu tiro como lição partidos políticos que se matam internamente, mas na rua estão em consenso. Então é isso que nós vamos fazer, a minha posição como pessoa, mas respeitando a minha instituição. E como pessoa também, eu quero informar aqui, aproveitar o meio de comunicação da Câmara Municipal para dizer que até dia 7 de abril, eu era o presidente da executiva do Diretório Municipal do Solidariedade. E dia 8 eu entreguei o meu cargo, renunciei à presidência do partido e estou fora da presidência do partido devido a esses acontecimentos. Isso é uma posição pessoal minha como cidadão, é um direito que eu tenho e não estou desacatando a minha instituição, Força Sindical, e sim o partido político, que eu discordei da posição e entreguei a minha posição de presidente do diretório. Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo convite, agradeço aqui aos meus companheiros e aprendi bastante aqui, que o debate foi muito qualificado e parabenizo a todos. Também agradeço ao secretário de Relações do Trabalho da CUT São Paulo, Rogério Giannini, foi um prazer tê-lo com a gente. O prazer foi meu, acho que foi muito interessante a gente conviver com a força viva, né? Eu acho que a gente, fora esse debate mais geral, das centrais, etc., a gente percebe que a classe está se movimentando. Há mais mobilizações previstas pela CUT? Tem, dia 22, agora também uma mobilização nacional, 22 de abril, e estamos seguindo nas ruas, parando fábricas, conversando com muita gente. Queria dizer que muitas entidades, inclusive ligadas a juízes do trabalho, a operadores do direito, têm se posicionado contrariamente ao projeto também. Na verdade, tem um bom consenso numa boa parte da sociedade, principalmente os que lidam hoje com o direito e o direito trabalhista, têm se posicionado contrário ao projeto. Então, acho que tem um clamor da sociedade e é interessante quando a classe, os trabalhadores entram em cena. Às vezes você tem toda essa pulverização, mas a hora que um interesse concreto dos trabalhadores fica ameaçado, eu acho que fica mais fácil para as lideranças sindicais consequentes mobilizarem as suas bases e ir na linha justa, né? Ir na defesa do interesse concreto dos trabalhadores. Tá certo, muito obrigada. Então, esse foi o nosso Câmara em Pauta sobre terceirização do trabalho, um projeto que ainda está em discussão na Câmara Federal, está gerando bastante discórdia na sociedade. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau.